Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e agradecer o convite também da ASENG para a gente estar podendo fazer essa apresentação. Era, na verdade, até uma apresentação que eu e a Ana, a gente já tinha essa vontade, né, de apresentar, porque a gente quer realmente ir direto ao ponto, né? O que a gente não conseguir ajudar, direcionar, dar um caminho, né? Meu nome é Tamires Gomes Cordeiro, sou médica veterinária e responsável técnica pela Cooperativa de Suinocultores de Ponte Nova, como a Bianca disse. E primeiro eu vou começar com uma informação recente de hoje mesmo, tá? Em relação à IN65. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria de número 369, de 22 de julho de 2021, que no artigo 1º, que foi prorrogado o prazo estabelecido no artigo 4 da Instrução Normativa de número 14, de 15 de julho de 2016, deixa eu ver se eu coloco o ponteiro, até 18 de janeiro de 2022. Tá, foi prorrogado. Nós já esperávamos, né, essa prorrogação. Mas e aí? Nós vamos esperar janeiro do ano que vem, de 2022, para poder nos adequarmos, né? Então, acredito que não. Acredito que é um momento, são 6 meses aí para se preparar e não deixar para em cima da hora, né? Eu vou falar aqui alguns pontos, né? Vou ser até bem breve, sobre ações a serem implementadas com ou sem a IN65, porque são pontos que devem ser trabalhados na granja, são pontos essenciais em uma granja. Por quê? Porque o consumidor quer saber, né? Hoje a gente não tem controle do que as pessoas vão falar, né? E muitos ativistas, eles falam justamente o que não é correto. Mas a gente tem que trabalhar para que eles não falem, que para a gente cubra, né? E se eles falarem, a gente rebate, não é assim, né, que a gente trabalha. E como a indústria se compromete a fazer a diferença pelos animais? A gente tem que trabalhar com o conceito de saúde única. Não vou entrar muito nesse tema, porque nós já entendemos essa questão da saúde única, né, com a medicina dos animais, a medicina humana. E a IN65 entende-se que ela é uma forma de tentar controlar o uso indiscriminado de antibióticos na produção animal. Porque hoje o produtor, ele tem o livre acesso a chegar a uma cooperativa, uma loja agropecuária e comprar um antibiótico, o princípio ativo, que ele considera adequado, né? E a Instrução Normativa 65, ela quer passar, através de uma receita, esse controle para um veterinário, né? Essa aqui é uma informação que provavelmente vocês já conhecem, todas as apresentações que eu participei tinha essa informação. Coloquei novamente, porque acredito que é uma informação válida, né? Em relação a esse trabalho aqui, em resumo, uma visão global em média, foi utilizado na pesquisa 172 miligramas por quilo produzido. 172 miligramas de princípio ativo utilizado nas granjas, uma visão global, na suinocultura. E no Brasil, um trabalho feito em 25 granjas, teve de média 358 miligramas de princípio ativo por quilo produzido. Aí eu te pergunto, e na sua granja, quantas miligramas de princípio ativo por quilo produzido você está utilizando no ano, né? Porque esse valor é no ano. Tá, é até simples essa continha, né? Existe um padrão internacional para quantificar o uso de antimicrobianos. Simples na teoria, um pouquinho, mas assim, a gente para e consegue fazer ela tranquilamente, tá? O que a gente precisaria de miligramas de princípio ativo utilizado na granja durante um ano, sendo em quilos ou ml, dividido pela biomassa, seria o quilo de estoque de fêmeas, mais o quilo de abatidos ano. Você tem um estoque aí de 500 matrizes, vezes 250 quilos, né, de média, mais o quilo de abatidos ao ano.
Esse resultado em miligramas de princípio ativo se dá em miligramas de princípio ativo. Em qual patamar sua granja se encontra? Onde você quer estar em um ano? Porque a gente fala muito em redução de antibióticos, uso estratégico, mas você sabe quanto você teria que reduzir? Porque retirar, eu não acredito que seja muito fácil, né? Eu acredito mais que seria uma utopia. A gente precisa do antibiótico, a gente tem que saber utilizá-lo, né? E para a gente saber como trabalhar em nossa granja, a gente tem que saber onde estamos para tentar ter uma meta para saber onde a gente quer chegar. Bom, aqui pela instrução normativa, mesmo ela se prorrogando, uma hora ela vai chegar, né? Sobre a prescrição veterinária, ela diz que somente podem ser comercializados mediante prescrição do médico veterinário responsável pelo manejo da propriedade, os medicamentos de uso veterinário ou o produto com medicamento veterinário. Tá? A prescrição deve ser escrita de forma legível, sem rasuras, em 2 vias. Beleza. Deve conter o número de animais do rebanho a receber o medicamento. Beleza. A identificação do proprietário, da propriedade, com endereço. Deve informar também a dosagem do produto e concentração do princípio ativo no produto com o medicamento a ser fornecido aos animais. E o período de carência também. Normalmente, eu, por exemplo, quando eu faço um protocolo, eu coloco o princípio ativo, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse detalhe. Mas pode ser colocado o princípio ativo na receita ou também o nome comercial. E também informada a duração e a frequência do tratamento. Tá? Por que eu estou falando isso daqui? Isso daqui é importante porque se o fiscal chega na sua granja hoje, a Ana Paula vai falar um pouco para frente, você tem que ter uma rastreabilidade. Tá? E por essa rastreabilidade, vai ter escrito lá a frequência do tratamento, a dosagem, o número de animais. Então, se você utiliza, se você tem um protocolo para 14 dias e você utiliza ele há 20 dias ou há 30 dias, o fiscal vai saber, né? Porque você terá que ter documentos para comprovar essa utilização. E é fácil também saber, porque ele não precisa rodar muito a granja, ele poderia pegar uma amostra da ração e fazer uma análise. Tá? Então, aí teria mais identificação do emitente, né, como veterinário, local e data da emissão. Beleza. Quando a gente fala sobre antibióticos, quando a gente fala que não é, né, quando a gente fala redução de antibióticos, uso estratégico, uso inteligente, a gente tem que preparar o sistema. A gente tem que preparar o sistema. Porque quando tivermos que trabalhar com a IN 65 e o fiscal chegar na granja, você ter que fazer um protocolo de 15 dias, de 20 dias, e você precisar desse antibiótico mais dias, e o fiscal chegar aí, né, e não tiver esses documentos documentados, vai ser complicado você chegar de uma vez. Então, você tem que preparar a granja. E a gente fala muito sobre biosseguridade no geral. Aqui eu vou pontuar algumas questões apenas. Entrada de pessoas, entrada de caminhões, de animais, controle de pragas. E aqui eu coloquei uma observação importante, porque às vezes na granja você não tem um uniforme para o técnico, para o veterinário responsável, quem assiste a granja entrar. Mas às vezes pelo menos uma bota é um ponto importante, porque é mais fácil uma granja ter um calçado para o técnico, que o técnico ter vários calçados para determinadas granjas, separadamente. São exemplos, tá? De controle. A questão de limpar ao redor da granja, retirar entulhos, porque às vezes você tem um controle de pragas e não funciona, às vezes aquele raticida não funciona, mas às vezes você não está fazendo uma limpeza, né, ao redor da granja. Entrada de animais, quarentena e aclimatação, ambiência em cada fase, temperatura, umidade, presença de gases, que a gente encontra isso daqui. Limpeza, desinfecção, vazio sanitário. Limpeza, desinfecção, vazio sanitário é até... A gente já está cansado de escutar,
né? Mas você audita as limpezas que são feitas na sua granja? O seu gerente audita? Tá, teve uma limpeza e inspeção. Teve alguém que foi lá e conferiu se realmente está limpo, né? Revisão do programa de manejo de vacinação, acondicionamento de vacinas, limpeza de aplicadores e agulhas. A gente tem que se atentar ao reforço da imunidade no rebanho. Um ponto importante que eu queria até comentar aqui, que a gente quer falar realmente na prática, você utiliza, por exemplo, a vacina A. Contate esse fornecedor, ele vai te fornecer um treinamento sem custo, entendeu? Você já utiliza a vacina dele. Para ele é interessante também. Você utiliza... eu tenho interesse de fazer a medicação via água. É uma opção. Contate uma empresa farmacêutica que tem esse treinamento, entendeu? Ele pode fazer esse treinamento sem custo. Então, assim, a gente tem várias opções para a gente estar delegando também um trabalho. A gente só tem que querer fazer, muitas das vezes. Injeção de colostro da leitegada. Certifique que o leitão está mamando. Treine seu colaborador. Treine o colaborador. Isso é importantíssimo, porque você está cuidando da imunidade do seu rebanho através da colostragem. Eu coloquei aqui no geral, porque são vários pontos, ter o bem-estar animal segundo a IN 113, né, de 16 de dezembro de 2020. Hoje não é o foco dessa instrução, mas a gente vai chegar lá. Hoje eu falo nessa apresentação. E ter o bem-estar animal, fazer o que está escrito na IN 113, você já está fazendo muito, tá? A minha recomendação em relação a essa biosseguridade: faça um checklist com o técnico da granja, técnico da sua granja, para desenvolver um programa de biosseguridade. Sabe? Isso que é muito importante. Até quando você quer dar check em todos os pontos do checklist, né? Até quando? Até final do ano eu quero ter feito todos esses pontos. Eu falo essa recomendação aqui porque para você fazer pela sua realidade, né? Pela realidade da sua granja. Outras possibilidades: fazer medicações de uso de medicações injetáveis. Às vezes a gente vai em granja, o pessoal, a gente vê uma certa, às vezes confia que tem medicação na ração e não aplica medicações injetáveis nos animais. Não é assim que funciona, né? A medicação injetável é uma ação pontual, porém necessária, em animais clinicamente afetados. Isso aqui seria em torno de 5% dos animais, né? Você tem uma resposta rápida. Pulverização do ambiente, reduzir o número de princípios ativos. Isso daqui você estaria preparando a granja, né? Inclusão de uma janela imunológica. Isso aqui é aos poucos que eu falo. Não chegar e já incluir uma janela imunológica, né? Ter uma redução de princípios ativos. Consequente, você tem uma economia na medicação. Ajuste de doses, atenção ao peso, consumo de ração, dosagem indicada pelo fabricante. Isso é importantíssimo, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. Opção de medicação via água também. Tá. Alguns pontos importantes relacionados ao uso dos antimicrobianos. Eu quis muito focar nisso daqui porque eu vi até eu, na verdade, estou estudando isso daqui um pouco mais, tá? Muito importante, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Os princípios ativos utilizados, eles são encontrados em formas diversas, como, por exemplo, na forma de sal, que aqui seria um exemplo: iclato de doxiciclina, sulfato de colistina, cloridrato de lincomicina. São formas de princípios ativos na forma de sal. Quando contém moléculas de água, estando disponíveis na forma hidratada, que seria amoxicilina trihidratada, sulfato de tetraidrato de stectinomicina, são formas disponíveis na forma hidratada, beleza? Dessa forma, existe uma fração ativa, que é responsável pela ação terapêutica do produto, e uma fração inativa, que ela é responsável, que auxilia na estabilidade, solubilidade e palatabilidade para o medicamento.
Por que eu estou focando nesse detalhe? Né? É necessário calcular a dosagem considerando a fração ativa do produto. Como eu vou saber se o produto está na forma ativa? Aqui eu coloquei 3 exemplos. Por exemplo, colistina. Quando ela vem dessa forma no rótulo, na bula, colistina na forma de sulfato, 50%. Como ela está na forma de sulfato, entende-se que ela está corrigida. Quando ela vem sem nos dizer a forma dela, entende-se que ela é corrigida. Quando ela vem sulfato de colistina, 50%, ela não está corrigida, porque ela é um sulfato de colistina. Ela tem a fração ativa e a fração inativa. O protocolo veterinário geralmente é feito pelo princípio ativo, né? Eu normalmente faço e coloco lá, colistina. E o proprietário ele tem a opção de escolher o produto que ele vai utilizar. Normalmente, a gente visita a granja, a gente já vai na fábrica e já olha o produto que ele tem o hábito de utilizar, ou até aquele produto mesmo que ele já tem na granja. Porém, caso você o produtor troque de produto, eu indiquei uma colistina, mas eu achei uma mais barata, é necessário confirmar, recalcular a dosagem para administração, ou confirmar se não seria necessário a troca. Porque se você estiver trocando uma colistina corrigida por uma não corrigida, a dosagem tem alteração. Vou explicar um pouquinho mais para frente. E esse detalhe na prática? Aqui seria 2 produtos corrigidos. Colistina na forma de sulfato, 50%, e colistina também corrigida, 50%, que é a concentração da colistina. Aqui eu coloquei um exemplo. Um tratamento durante 14 dias, com uma dose de 10 miligramas por quilo, média de peso 20 quilos e o consumo diário de 870 gramas por tonelada, 870 gramas, na concentração de 50%, você teria um resultado aí, aqui o cálculo é dose vezes peso dividido pela concentração e o resultado dividido pelo consumo diário, tá? Aqui a gente teria um resultado de 459 gramas por tonelada de ração. Isso daqui a gente costuma, a gente arredonda 450, 460, para ficar mais fácil na granja. Mas aqui, por ser mais didático, eu vou deixar sem arredondar. Tá. E se for um sulfato de colistina? Tamires, você me indicou a colistina e uma dosagem de 459 gramas por tonelada. Tá, mas eu comprei o sulfato de colistina. Qual a diferença? O mesmo tratamento, a mesma dosagem, a mesma média de peso, o mesmo consumo diário e a concentração. Aí, gente, teria que buscar com o fornecedor do produto, tá? Com o fabricante do produto, qual seria o fator de correção. Aqui eu peguei um exemplo variado, tá? Esse fornecedor, ele me conta, ele me diz que o fator de correção dele é 23%. Então, eu vou fazer 50 miligramas para cada quilo de produto, menos 23%, que seria 38,5%, o fator de correção dele. Então, esse produto, ele não é 50%, ele é 50% de sulfato de colistina, mas ele é 38,5% de fração ativa da colistina. Tá? O resultado, fazendo esse cálculo com essa concentração, seria de 597 gramas por tonelada de ração. Se você utiliza este produto, o sulfato de colistina, com a mesma dosagem da colistina, você tem uma diferença aí de 138 gramas por tonelada de ração. Então, você está fornecendo uma subdosagem. Às vezes, tem protocolos, por exemplo, uma amoxicilina, ela é indicada por 20 miligramas por quilo. Mas tem muitos veterinários que utilizam aí 15 miligramas, porque não tem um desafio dele está baixo. Aí utiliza 15 miligramas. Então, ele já utilizou uma dosagem mais baixa. Se ele troca de produto que não está corrigido, a subdosagem dele ainda vai ser maior.
Em resumo, né, do que eu falei, é necessário saber quanto de miligramas por quilo produzido é consumido em sua granja. Isso vai te dar um norte, tá? Revisar as dosagens conforme indicação do fabricante. É interessante, mesmo a IN sendo prorrogada, tenha sido prorrogada, é interessante, vai lá no seu protocolo, olhe o produto que você está utilizando, já mande para o seu veterinário, olha, tá? Na verdade, os veterinários, eu falo assim, mas os veterinários, eles sabem dessa correção, tá? Eu falo porque nós temos o livre-arbítrio de comprar um produto, e normalmente a gente compra pelo preço, né? Se adequar quanto à IN 113 em relação relação ao manejo, em relação ao bem-estar, em relação à biosseguridade da granja, tá? A entrada de pessoas, cobre o vazio sanitário do seu técnico, entendeu? Marque visitas, você foi em granja ontem, entendeu? É interessante, é necessário. Aos poucos, implementando uma janela imunológica em seu protocolo. Eu acredito que essa instrução sendo prorrogada nos dê um tempo para a gente sentir a granja, para a gente desafiar a nossa granja. Tirei 5 dias de protocolo de medicação para sentir a granja, para você entender a sua granja. Isso eu nem estou falando sobre os diagnósticos. Diagnosticar as afecções da sua granja, ter esse diagnóstico, fazer exames, né? E procure saber a concentração e fator de correção do produto quando tiver, que é um fator muito importante que eu quis trazer para vocês. Em todo caso, procure um médico veterinário que te assiste.